Jesus era empresário? Não. Mas se você observar Jesus, o corpo dos discípulos dele era 12. Cada um de uma personalidade. Sim. E Jesus fez uma coisa que ninguém mais fez. Ele estabeleceu uma regra de fé tão grande e genuína que ninguém destrói isso. Aí Jesus um dia falou assim, olha aí Jesus no empreendedorismo. Ele falou assim, chamou os discípulos, ensinando lição espiritual. Uhum. Jesus falou assim, qual de vocês vai construir uma torre, não assenta primeiro, faz as contas, para ver os gastos que vocês vão ter, o empreendimento que vocês vão fazer, para ver se dá conta de terminar. Porque se vocês não assentar e fazer conta, e ver em que vocês podem empreender, vocês podem passar vergonha. Isso Jesus falando. Vocês podem começar, põe o alicerce, não levanta as paredes, não termina, vocês vão virar o quê? Eu estou parafraseando o versículo. Sim, sim. Vai virar uma chacota. Alguém vai passar e falar assim, olha só, ele começou um grande empreendimento, mas não fez as contas, não deu conta de terminar. Então Jesus deu uma lição para quem quer empreender. Do empreendedorismo. O empreendedor, ele tem que assentar. Mesmo que seja um cristão, uma pessoa que professa uma fé além da religiosidade. Ah, não, mas eu tenho fé, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele tem que assentar. Tem que fazer as contas. Tem que fazer. I'm finally healing from you. Seja bem-vindo ao AssonaCast. Eu sou o Ney Rodrigues e é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana com o pastor Onofre. Olha, eu acredito que vai ser o papo. Vai ser aquela entrevista que você aí do outro lado, você vai ficar de queixo caído. Pastor Onofre, seja bem-vindo ao AssonaCast. Neyzinho, muito obrigado. Para mim isso é novidade, né? Que bom, que bom. A gente vê às vezes podcast na rede social, mas quando a gente vem pela primeira vez, a gente fica assim meio... Dá um frio na barriga. Com certeza. Mas nós estamos aqui para nós bater um papo e levar um pouco da minha vida para os claudienses. Show. Será um prazer muito grande. Isso aí. Vai ser tranquilo, só vai ver. Vai ser tranquilo. Olha, antes mesmo da gente adentrarmos aí na parte do empreendedorismo, que aqui no AssonaCast ele é 80% focado no empreendedorismo. Aí quando a gente convidou o senhor, eu já convidei já pensando o seguinte, qual a visão do pastor no empreendedorismo? E o senhor é uma pessoa muito querida aqui em Cláudio. Quem foi o Onofre antes de ser pastor? Olha, Ney, você não é a primeira pessoa que me pergunta isso. Quando eu volto na minha infância, eu me emociono muito. Eu sou de uma família, né, que 13 filhos. 13 filhos. Tivemos uma infância bastante difícil. Meu pai, muito austero, mas trabalhador, começou a levar a gente para o serviço com 6 anos de idade. No? 6 anos. 6 anos. E naquele tempo, a prioridade dos pais era o quê? Que o filho aprendesse a capinar, né? E a gente entrou com 6 anos e fui para a escola. A minha irmã mais velha foi a minha professora. Ela me ensinou a ler. E aí a gente tinha o primeiro ano, o segundo, terceiro, quarto. Depois tinha uma admissão. Eu fiz admissão com 10 anos de idade. Aí entrei no primeiro ano, naquele tempo era ginásio. Era ginásio. Aí a primeira série, a segunda série, a terceira série, a quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. E era muito difícil porque nós éramos 4 filhos na escola. E naquele tempo a escola era paga. Tá.
Aí tinha que pagar para 4. Tinha que comprar os cadernos, comprar os livros. E a gente tinha época que passava muita vergonha, porque às vezes não acertava a mensalidade. E a secretária do ginásio chamava, né? E às vezes não chamava o nome da gente. A gente ficava com vergonha na porta da escola. Mas depois o meu pai conversando lá, conseguiu bolsa para 2, aí ficou mais fácil. E aí foi. Depois fiz admissão, depois entramos Depois da admissão fizemos a 8ª série, e naquele tempo era muito bom que a gente estudava inglês, estudava francês, só não me pergunta que eu não sei falar francês, viu? Pode deixar. Só les élèves, que é os alunos. Pode deixar. E aí depois meu pai mudou, e a gente começou a trabalhar muito cedo. Eu trabalhei numa prefeitura da cidade de Córrego Novo. Córrego Novo? E naquele tempo o serviço que tinha era o quê? Varrer rua. Ser ajudante de patrulheiro, aquela patrola, né? E a gente, muito adolescente ali, e chegava, tomava um banho depressa, nem chuveiro tinha, né? Chamava naquele tempo, nem era tomar banho de cavalo. Já viu falar isso? Já vi falar, meu avô falava isso. Eu falava, gente, como é que toma banho de cavalo? A minha mãe colocava um balde, né? Dentro com água morna, você pegava um caneco, jogava e ia jogando. Tomava um banho depressa e ia para o ginásio. E assim eu formei. Tirei a 8ª série. Depois parei. E a nossa família era muito atribulada. Meu pai bebia muito. Minha mãe muito exemplar, trabalhadeira. Foi aí que começou uma história muito mais bonita depois, que certamente você vai querer saber, né? Sim, com certeza. Então, a minha vida, Ney, foi esta. E quando eu tinha 13 para 14 anos, apareceu no ginásio, naquele tempo, o diretor e a secretária. Ela era professora de francês e ele professor de matemática. Sempre na sala tem aqueles alunos, né, que o status maior, posição social, sim. E a gente se sentia lá muito humilhado. E um dia o professor de matemática, nunca esqueci dessa frase, ele via como que aqueles alunos discriminavam, hoje chama bullying, né? Bullying, hoje bullying, é bullying. Hoje é um problemão isso. Problemão, naquele tempo não tinha. Você tinha que enfrentar isso. Aí ele escreveu no quadro negro, nunca esqueci dessa frase. Ela me acompanha até hoje. Para que o orgulho, a arrogância e a prepotência, se o futuro é a morte. Que frase, hein? Nunca esqueci dela. E um dia o diretor levou um peruano na sala, deu uma palestra para os alunos. Ele tinha muito problema físico. Ele não tinha braço, ele só tinha um cotoquê aqui, uma pontinha. E ele contou a história dele. Ney, não teve quem não chorou. Imagino. As professoras derramavam em lágrima. E ele contou a história dele e falou, eu faço coisa que vocês não fazem. E ele sabe o que ele era? Ele era um advogado. Advogado? Ele era de pequena estatura, ele só tinha o rosto perfeito. Caramba. Escrevia. E ele, no final, ele falou uma frase assim, o homem é o que ele quiser ser. O que ele quiser ser. Nunca esqueci disso. Isso marcou a minha vida e eu carrego isso até hoje. E é verdade. Pura verdade. Eu ouvi muitas coisas boas, Ney. Sofremos muito. Só nunca passamos fome. Mas às vezes tinha vez, Ney, que não tinha muita coisa para comer. Mas eu lembro que a minha mãe ia lá no terreiro. Bonito isso aí. Minha mãe era uma guerreira. Ela pegava uma galinha, né? Matava. Que era meninada, né? Imagina 10 filhos. Uma galinha não era nada.
Aí tinha briga, né? Tinha briga. Um tinha que comer o pé, outro que comeu o pescoço. E ela fazia uma sopa de batatinha e dava pra gente. Mas ensinou muito. Que massa. A vida, Ney, ela tem que ter marca. Um homem sem marca, ele não tem experiência. E não tem história, né? Não tem. E aí, depois de 15 anos, aí já é outra história, né, Ney? Bacana. A gente vai entrar nessa história ao decorrer do AcionaCast. Olha só. Como o senhor lida com empreendedores que enfrentam dúvidas sobre o seu propósito e o seu chamado, enquanto buscam o sucesso no negócio? Ney, quando eu vi essa pergunta sua, eu achei ela muito interessante. Eu até fiz algumas anotações interessantes. Olha só. Primeiro, ter sucesso nos negócios nunca é errado. Verdade. Como pastor, eu sou um leitor da Bíblia, você sabe, né? Sim. Eu estudo a Bíblia há muitos anos. A Bíblia diz assim: se a tua riqueza, o teu empreendimento aumenta, não ponha nele o coração. Olha que versículo Bacana. ético. Bacana. Tem um outro versículo que a Bíblia fala assim, o escritor pedindo: Deus, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza, mas mantém-me no pão de cada dia. Isso faz em pensar, hein? Porque ele falou assim: se eu tiver demais, eu posso ficar arrogante e esquecer de ti. Mas se eu tiver de menos, eu vou querer roubar. Faz todo sentido. Então, como que nós lidamos com isso? É no Salmo 62, né? Agora, quanto ao chamado, Ney, isso é algo divino. Nós lidamos com isso com muita tranquilidade. Já vai para mais quase 50 anos que eu sou pastor. E a gente lida muito com isso. A pessoa tem um chamado, mas ele quer ter um sucesso no empreendimento dele. Nós orientamos, tenha discernimento. Isso não vai atrapalhar. Se você tem um chamado, tem uma vocação, isso é divino, mas não vai atrapalhar também você ter sucesso no seu empreendedorismo. Ele tem que ter discernimento. Isso é muito tranquilo para nós lidar com isso. Mas é a primeira vez que eu vejo uma explicação dessa, viu, pastor? Vou ser sincero para você. Porque, na verdade, sempre vão pôr assim, algo assim, o cara tem um propósito e ele tem um chamado. E aí ele fica dividido entre o propósito e o chamado. Se ele vai para o propósito, às vezes o propósito dele não tem a ver com o negócio dele. Aí ele entra em contradição. Exemplo, um cara que tem um bar que vende bebida alcoólica. É um negócio dele. Negócio. Né? Mas às vezes o propósito dele é um outro propósito totalmente diferente. Aí ele fica numa briga dentro dele, dele. A gente chama de guerra íntima. Porque todo propósito, Ney, tem um processo. E toda linha reta começa com um ponto. Quando você bate a caneta, aquela linha reta, você pode esticar ela do tamanho que você quiser. Então, nessa jornada tem um processo até você alcançar o propósito. Bacana. Então, aí é que a pessoa tem que ter discernimento sem misturar as coisas. A gente lida muito com isso. A gente encontra pessoas que, às vezes, ele diz: pastor, eu tenho uma vocação, uma chamada para tal lugar, mas eu estou no negócio, no empreendedorismo, como é que eu faço? Lidamos com isso tranquilamente, aconselhando com o maior livro do mundo, a Bíblia. A Bíblia. Bacana, bacana. Quais são as dores emocionais mais comuns que os empreendedores levam para o senhor em busca da orientação espiritual e como o senhor ajuda eles nessa direção? Quando a gente é procurado,
por algum empreendedor que vem com essas dores emocionais, você não trata de uma dor, uma doença, sem primeiro você saber a causa. Sim. Por exemplo, se eu estou com uma dor no estômago, eu não vou tomar remédio para dor de cabeça. Uhum. Eu vou procurar a causa. Nós assentamos, primeiro oramos. E nós procuramos saber qual é a causa que está levando ele a sentir aquela dor. Alguns pastor, é um cliente, ovelha negra, aqueles que compram e não pagam, né? É o normal do mercado, né? É um trabalhador que só quer ganhar o dinheiro, mas não valoriza o trabalho, não valoriza a empresa. Esse é um tipo de dor que alguns empreendedores às vezes conversam com a gente. Mas o que mais me toca, eu já vi empreendedor bem-sucedido, às vezes em conversa, que a gente gosta muito de conversar, eles dizem assim: pastor, eu sou um empresário, um empreendedor bem-sucedido, mas eu tenho um vazio na alma, dentro de mim. E aí eu falo assim: olha, o que é um vazio na alma? Você tem isto, tem aquilo outro. Tem necessidade de alguma coisa? Não, mas eu sinto que falta algo. Vazio existencial. O vazio na alma é a falta da presença de Deus. É a ausência de Deus. Então tem pessoas que às vezes têm tudo nele. Eu já encontrei várias pessoas assim. Eu me lembro de um testemunho, isso aqui é até interessante, isso aqui, de uma senhora, uma empresária. Ela tinha tudo. Um dia ela encontrou com uma pessoa que temente a Deus, e a pessoa fez uma pergunta para ela. Muito educado. Ele perguntou para ela assim: madame, como vai a sua alma? Ela não soube responder. Ela foi para uma festa, chegou lá, a voz daquele homem ficou soando no ouvido dela. O que ela tinha? A ausência de Deus. Então, quando às vezes a gente encontra a pessoa que tem essa dor emocional, a gente leva ele a entender que ele pode ter tudo, mas ele precisa de algo mais. Deus. Isso eu falo isso sem fanatismo, sem religiosidade. Eu falo isso porque eu não encontro não é só uma nem duas, é mais pessoas disso. Então nós lidamos com isso, procurando a causa para tirar o efeito. Bacana, bacana. E hoje em dia a gente vê, né, muitos empresários indo para a igreja, procurando mais o ambiente ali espiritual, que antigamente não tinha tanto isso. E isso aí que o senhor falou se encaixa muito nisso. Às vezes a pessoa tem carro, casa, dinheiro, tem tudo tranquilo. Mas tem um vazio. Isso é um vazio existencial dele. Às vezes a gente é chamado para fazer oração em empresa. Eu acho isso muito bonito, porque antigamente pastores eram muito discriminados, né? Sim. Agora, tem pastores e mercenários, né? Tem. Então, porque sempre tem o lado... O bom e o ruim. Tem o inverso, né? Tem o pastor, tem o mercenário, tem o verdadeiro, tem o falso. Então, a gente procura... eu procuro cada dia ser uma pessoa melhor. Eu quero e sou dependente de Deus. Bacana. Muito bacana. Como a fé pode ser um suporte para os empreendedores quando enfrentam crises financeiras ou falhas nos seus negócios? Acho que essa pergunta ela se encaixou bastante aí agora nesse final. É muito importante. Primeiro, Ney, alguém vê a Bíblia como o livro dos religiosos, o livro dos fanáticos. Verdade. Isso é... E as pessoas veem isso assim. Mas eu costumo dizer, a Bíblia não é o livro nem dos religiosos e nem dos fanáticos. A Bíblia é o livro do sábio. Sim. Olha o que Rui Barbosa falou sobre a Bíblia.
Você já viu a frase que ele falou? Não. Não? Alguém perguntou ele sobre a Bíblia. O Rui Barbosa é um escritor clássico. Sim. Né? Machado de Assis, José de Alencar, Érico Veríssimo, Cecília Meirelles. Esses escritores clássicos, eles famosos. E Rui Barbosa escreveu assim sobre a Bíblia. Se eu coloco ela embaixo, ela é o alicerce. Se eu coloco ela no meio, ela é o coração. Sim. Se eu coloco ela em cima, ela é o cérebro da minha biblioteca. Alicerce, coração e cérebro. A Rainha Elizabeth, quando ela recebia os embaixadores e alguém perguntava para ela o segredo da Inglaterra. Pouca gente sabe disso. Ela puxava uma gaveta, tirava um exemplar da Bíblia. E eu tenho muitos testemunhos para contar sobre a Bíblia. Então a Bíblia, ela diz assim, a fé é o firme fundamento. Então quando a gente encontra com pessoas dessa natureza, ele tem que entender que ele precisa ter fé. Uma vez eu fui chamado, escuta essa aqui, Ney. Eu fui chamado por eu cheguei num lugar, aí tinha lá umas pessoas, alguns empresários, microempresários, empregados, enfrentando uma crise. Sim. Eles falaram assim, pastor, como que nós lidamos com isso? Aí eu pensei, complicado. Eu falei, tinha um quadro, né? Eu falei, escreve ali naquele quadro, crise. Ele foi e escreveu, crise. Eu falei, agora tira o S. Ele foi, apagou o S. Qual a palavra que ficou aí? Crie. Então, em vez de você ver crise, tenha novas ideias. Crie. Ache caminho. E tenha fé. E contei para ele a história de Jó, que é um patriarca, um homem, um personagem da Bíblia, que teve a fé provada. E Jó era um grande empreendedor. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia. E de repente veio uma crise. Mas onde ele firmou? Em Deus. E ali orientei aquelas pessoas e mostrei para eles. Eu não tinha visto dessa maneira. Eu vou tirar o S, eu vou criar ideia. Que massa. Cara, eu tô aqui, o senhor tá falando, eu tô pensando, eu tô viajando. Faz sentido, assim, surreal. E além de fazer sentido, o que mais faz é te dar um gás. Dar um gás pra você falar assim, cara, peraí, realmente, cara, eu tô em crise, mas peraí. Se eu posso criar isso aqui que o mercado tá pedindo. Eu posso fazer aquela peça que aquele outro cara tá precisando. São as oportunidades. Com certeza. Só que quando a gente tá no buraco, né, na crise mesmo ali, você não vê saída, e às vezes a saída tá na sua frente. O ser humano ele é muito agrário, mas tem pessoas que ele pega o problema, ele embute dentro dele e não conversa com ninguém. Sim, se fecha. Aonde vem muito a síndrome de pânico, depressão, suicídio. Então, é muito bom conversar. E depois, para terminar esse assunto, depois da palestra, passou uns dias, aí depois nós oramos, né? Porque orar é conversar com Deus, né? Porque Deus é o criador de todas as coisas boas que existem neste universo. Ele segura o universo na palma da mão. Eu falei, olha, vai tranquilo. Daí uns dias, aquelas pessoas me ligou, me dando contato. Pastor, estou muito feliz. Criei ideia e recuperei a minha situação. Que bacana. Que bacana. Eu acho muito bacana, o Pastor Onofre, quando a gente conversa com vocês passam uma calma muito grande. Quando, vamos assim, cada palavra que vocês falam, eu estou falando assim, num âmbito geral, mas eu vejo assim, ó, você senta desesperado. Você fala, não tem jeito, acabou, minha vida acabou o negócio. Era que a gente senta com vocês não conversam o que a gente quer. Vocês conversam o que a gente precisa. E aí vocês desarmam a gente. Entende? É muito rápido o jeito que vocês, pastores, desarmam a gente.
Só que a gente senta esperando uma coisa e vem outra totalmente diferente, vem uma história. E aí a história, pum, desarma tudo que você fala, caramba, velho, e agora? Eu acho muito, muito bacana essa parte de vocês. Mas é importante. Esse dom que vocês têm. É importante. Você poderia compartilhar um exemplo de figuras bíblicas que explicam as características empreendedoras e que podem inspirar empreendedores hoje? Um deles você falou agora, que é Jó, né? Eu poderia citar dezenas, mas para não ficar muito extenso a nossa conversa, que está muito boa, eu estou gostando disso. Eu achei que eu ia ficar aqui Falei meio... que você gostava. Eu vou citar dois. Vou citar Salomão. Salomão é top. Salomão, o nome dele significa paz. Ele é filho de Davi, rei de Israel. E um dia Salomão, Deus em sonho apareceu para Salomão. Está na Bíblia. E falou com Salomão assim: Salomão, pede-me o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão falou assim: Senhor, eu quero sabedoria para mim dirigir esse povo. E tem um versículo em Eclesiastes 10:10. Eclesiastes 10:10. A sabedoria é excelente para dirigir. E Deus agradou tanto daquele pedido de Salomão, que Deus falou assim: muito bem, Salomão. Você não me pediu ouro, não me pediu prata, não me pediu riqueza. Mas você me pediu sabedoria. Eu gostei tanto desse pedido seu, que eu vou te dar tudo. Eu vou dar para você sabedoria, eu vou dar para você entendimento. E quando você vai na Bíblia, na história, Salomão foi um dos grandes empreendedores. Muito. E qual outro personagem? Jesus. Jesus era empresário? Não. Mas se você observar Jesus, o corpo dos discípulos dele era 12. Cada um de uma personalidade. Sim. E Jesus fez uma coisa que ninguém mais fez. Ele estabeleceu uma regra de fé tão grande e genuína que ninguém destrói isso. Aí Jesus um dia falou assim, olha aí Jesus no empreendedorismo. Ele falou assim, chamou os discípulos, ensinando lição espiritual. Jesus falou assim, qual de vocês vai construir uma torre, não assenta primeiro, faz as contas, para ver os gastos que vocês vão ter, o empreendimento que vocês vão fazer, para ver se dá conta de terminar. Porque se vocês não assentar e fazer conta e ver em que vocês podem empreender, vocês podem passar vergonha. Isso Jesus falando. Vocês podem começar, põe o alicerce, não levanta as paredes, não termina, vocês vão virar o quê? Eu estou parafraseando o versículo. Sim. Vai virar uma chacota. Alguém vai passar e falar assim, olha só, ele começou um grande empreendimento, mas não fez as contas, não deu conta de terminar. Então Jesus deu uma lição para quem quer empreender. Do empreendedorismo. O empreendedor, ele tem que assentar. Mesmo que seja um cristão, uma pessoa que professa uma fé além da religiosidade. Ah, não, mas eu tenho fé, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele tem que assentar. Tem que fazer as contas. Tem que fazer. Então, esses dois personagens, nós temos outro, Abraão, nós temos Davi, e nós temos vários, mas esses dois... Só de você falar o Salomão, depois você colocar Jesus, já fechou. Qual o papel da comunidade religiosa no apoio e no desenvolvimento de um empreendedor local? A primeira coisa, nós orientamos ele a fazer uma coisa certa.
A nossa comunidade, por exemplo. Porque alguém pergunta para mim assim, Ney, pastor, qual a sua religião? A minha resposta para ele, Jesus. Porque nós temos muitos ismos. Ismo para lá, ismo para cá, ismo para lá, ismo para cá. Aí eles me perguntam, mas por quê? Porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Sem caminho não tem ida. Sem verdade não tem saber. Sem vida não tem viver. Mas qual a igreja? Não, igreja é pessoas. Eu sirvo a Deus dentro de uma denominação que se chama Assembleia de Deus. E esses membros da Assembleia de Deus, eles envolvem em ajudar. Nós temos, por exemplo, lá Bom Pastor, conhece? Conheço. A Bom Pastor foi fundada em 1997. Mas o pastor Jesus, você conheceu ele? Uhum, conheci. Conversando e tivemos um anseio na alma de ajudar pessoas idosas, devido a vários acontecimentos que a gente viu na época. E hoje lá, Bom Pastor, nós temos 40, a cota já encheu lá, precisa de aumentar 4. E nós temos uma comunidade terapêutica, que ajuda jovens. Estive lá esses dias agora, tinha 15. Que maravilha. Um lugar gostoso. Me deu até vontade de mudar para lá. O irmão Erlis, conhece o Erlis? O Erlis não conheço. O Erlis é um policial, ele é o presidente. E o Antônio Quirino é o vice-presidente, e nós fazemos parte da diretoria. Então nós ficamos mais por detrás dos bastidores. E além disto, a nossa comunidade da Assembleia de Deus, nós ajudamos crianças na África, crianças na Índia, e temos também ajuda para tribos indígenas. Então nós procuramos ser melhor cada dia. Porque o papel do homem não é piorar, ele tem que melhorar. E a gente orienta a esses membros da comunidade da nossa querida Assembleia de Deus, sem religiosidade, sem fanatismo. Ensinamos eles a obedecer, não dogma humano. Porque o pastor, qual que é o dever do pastor? Ensinar a verdade. Mostrar à pessoa o que ele tem que fazer. E orientamos ele na Bíblia e não podemos esquecer de ajudar. O que a gente faz é isso. Show. Essa pergunta aqui ela também vai entrar certinha aí. Com a prática da gratidão, da generosidade, pode influenciar positivamente a mentalidade do empreendedor, isso na visão do senhor? Muita. Falei que ela ia encaixar certinho. Muita coisa. E a influência é o que ela é positiva. Pega cada letra da palavra dar, ou doe, vamos pôr dar. Dar, D-A-R. Certo. Dom de adquirir riqueza. Deu para você entender? Deu sim. Tem gente, Ney, que só quer receber. Ele não doa. A Bíblia, como eu já falei para você, que o Rui Barbosa escreveu sobre ela tem doutrinas. O que é doutrinas? Conjuntos de ensino. Ela tem a doutrina da soteriologia, que é da salvação, da cristologia, que é de Cristo, e por aí vai. Ela tem uma doutrina que é muito criticada, ela é muito adulterada por muitos movimentos, que é a mordomia cristã. Mordomia cristã? Mordomia cristã. Mordomia aqui no Ocidente, nós pensamos assim, você está na mordomia, né? Quer dizer, deitado numa rede, tomando um sorvetinho. Mordomo significa administrador daquilo que não é dele. Isso. Eu pergunto para você. Eu cheguei aqui e fiquei maravilhado com o seu estúdio. Aí você fala assim, eu sou dono disso aqui. Você é mordomo disso aqui. Mordomo, isso. Se você é morto, você vai levar isso? Não. A pessoa tem um carrão, eu sou dono desse carro. Você é mordomo do carro. Nós somos administradores de coisas que Deus permitiu que nós adquiríssemos. E tem uma doutrina na Bíblia, mordomia cristã, que ela é criticada demais. Por muitos. Sobre o dízimo. Essa aí é polêmica.
Essa é polêmica. Ela é também criticada, ela é também adulterada. Por quê? Existe aqueles que pensam assim, dá para Deus que Deus vai dar para você. Deus não é berganhista. Deus não é catireiro. E ele também não precisa... Não precisa. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. Isso aí. Mas a obra dele precisa na terra. Então, nós somos ensinados não com a doutrina adulterada, que eu já vi aberração disso, Ney. Nesses 50 anos, mais 50 anos de ministério, eu já vi muitos mercenários usurpar das pessoas, da fé deles. Aí as pessoas que não entendem, junta todo mundo e acha que os pastores é tudo assim. Não é. Tem o médico bom, E tem um mas tem o médico mau. Tem o advogado ruim, mas tem o advogado bom. Tem acidente nas BR, todo dia você vai deixar de andar de carro porque está dando acidente? Não vai. Então nós somos ensinados. Eu aprendi isso bem novo. Bem novo, essa doutrina. Aí me faz lembrar de um caso interessante. Escuta essa aqui. Um senhor, ele vivia uma vida muito ruim e ele teve um conhecimento da fé. E ele aprendeu essa doutrina. Aprendeu a doutrina de devolver o dízimo. Eu acho até interessante esse assunto aqui. Não, é bacana e tá dentro do contexto. Muito. Tá dentro do contexto. Bíblico, não foi aquela coisa, dá 100 para Deus, que Deus vai te dar 1000, dá 500, que Deus vai te dar 5.000. Não, isso aí eu faço apologia contra isto, porque está errado. Eu vejo isso charlatões da fé. Charlatões. Jesus uma vez falou assim, Ney, eu sou a videira verdadeira. Precisava dele falar que ele é a verdadeira? Ele poderia ter só falado assim, eu sou a videira. Mas por que ele acrescentou verdadeira? Porque tem muita videira falsa. Tem pastores e mercenários. Tem homens que enriquecem nas costas dos outros. Principalmente se tratando de coisa espiritual. Sim. Porque isso aí... Abusa. Mas vamos voltar no assunto. Aí ele se converteu, ele teve um conhecimento maior da fé e conheceu essa doutrina. E passou a ser fiel. Ele andava a pé, não tinha nada. Um dia ele encontrou com um amigo dele que fazia crítica do dízimo. Como é que você está aí? Agora você está aí, Você está dando dízimo para enriquecer o pastor? Ele falou, não, eu estou obedecendo o que Deus me ensinou. Ele perguntou assim, tem quantos anos que você devolve o dízimo? Ele falou, tem 20 anos. 20 anos que você devolve o dízimo? Ele falou, sim. Rapaz, nesses 20 anos que você devolve o dízimo, dava para você comprar um Camaro. Ele falou assim, é mesmo? Aí ele perguntou para ele assim, e você? Você dá o dízimo? Ele falou, é claro que não. Você acha que eu vou dar dízimo para encher barriga de pastor? Aí ele respondeu para ela assim, cadê o seu Camaro? Ele estava numa bicicletinha. Tem gente, Ney, que fala de coisa que não entende. A igreja, ela é organizada. A igreja que está dentro da Assembleia de Deus é organizada. Todo mês prestamos relatório aos membros da oferta, do dízimo, para onde que foi, em que gastamos. Aí veio um escândalo lá de um pastor lá na televisão, né? O pastor usurpou, roubou, acho que todo mundo é igual. E não é. Então tem pessoas que falam de coisas que ele não entende. Aí quando ele falou assim, que ele estava num carro bacana, e sendo criticado pelo que andava de bicicleta. Quando ele voltou... Aí ele pegou. Dá para você entender
como ficou o rosto, vou falar, ó, Não, o você rosto tá daquela doido. pessoa. Ué, você falou, com esses 20 anos dá pra você comprar um Camaro? Então, cadê o seu? Ele dando o dízimo, né? Aham. Ele perguntou, se você dá o dízimo? Eu, de jeito nenhum. Você acha que eu vou dar dízimo pra encher barriga de pastor? Aí o irmão fez uma pergunta muito clássica. Cadê o seu Camaro? Não tem saída, né? E eu acho assim, pastor, pô, se eu estiver errado, se eu até me corrige, mas eu vejo assim, ó, eu vejo a parte do dízimo. Toda empresa, ela tem seu custo. A minha loja, pra gente estar aqui, tem um custo. Tem um custo do ar-condicionado, da energia, da quantidade de luz, a quantidade de aparelhagem. Alguém tem que pagar por isso, né? Então, para isso aqui funcionar, alguém tá pagando. Não existe o almoço de graça. Alguém ganha com aquele almoço ali. Ou ganha, no, vamos pôr assim, autoridade, no nome, network. Alguém tá ganhando com o almoço de graça. E alguém teve que pôr dinheiro para aquele almoço sair de graça. Com certeza. Aí eu vejo assim, se a gente entra no McDonald's da vida, é muito lindo, maravilhoso. Você tá pagando muito alto por um sanduíche, por um hambúrguer ali, e nem sempre é aquela maravilha. Mas aquele hambúrguer ali tá pagando aquela estrutura maravilhosa que você entrou, certo? Se você entra numa igreja, a igreja maravilhosa, climatizada, é isso, que bacana. Alguém tem que se pagar a conta. É uma empresa, entre aspas, né? Aos olhos do mundo Aos né? olhos do mundo é. Então, tipo, se você frequenta, você tá ali. Então, tipo assim, eu vou lá pegar uma água, toda hora que eu vou pegar uma água, eu jogo um copinho descartável fora. Amigo, peraí. Por que você não segura o seu copinho descartável? Não, mas esse povo paga. Cara, todo mundo tá pagando por isso. Entende? Então, eu vejo isso com, assim, ó, com os olhos tranquilos. Não sei se é porque a gente é empreendedor desde novo, a gente toca, vamos pôr a loja. Então, eu vejo isso com uma tranquilidade muito, muito bacana. Só que é uma parte muito polêmica. Polêmica e o povo critica. Critica porque não entende. Ontem eu tive com um microempresário e ele frequenta a igreja. E ele me contou a vida dele. Ele falou, pastor, eu devolvo para Deus, para a obra dele. Deus não precisa, mas a obra dele precisa. Sim. Com muita alegria. Aí ele contou a vida dele, a vida ruim que ele teve. E eu conheci ele. Ele falou, o que Deus tem feito para mim, eu nunca posso negar de fazer isso para Deus, para a obra dele. Então, às vezes, quando as pessoas criticam, é muito fácil você criticar um rouxinol, mas eu quero ver você cantar igual ele. Canta. Canta lá, vai lá. Não, esse é um assunto, sim, é um assunto polêmico, é um assunto que dá várias bases, mas eu entendo, eu trago para mim e eu entendo dessa forma. Se você frequenta, alguém tem que pagar por aquilo ali, certo? E você simplesmente, você é mais um que está dividindo a conta ali no final do mês, certo? Você quer que a empresa cresce? Então vamos lá, vamos investir mais. Como que você vai construir? Como que você vai pagar a água? Como que você vai pagar a luz? Aluguel. Aí, é claro também, Ney, vamos convir. Existem pessoas que abusam da fé. Abuso. Mas aí vem o conhecimento. Mas vem as provas no final do mês. Aonde foi aplicado? Entende? Que se fosse assim, ó. Se for, vamos pôr assim, se eu viesse aqui, chegasse aqui no final do mês, colocasse as contas aqui na mão da minha esposa e falar, se vira. Aí ela fala assim, ué, mas por que essa luz veio esse tanto? Por que essa água veio esse tanto? Mas por que teve que comprar tantas ferramentas desse jeito? E se eu virar para ela e falar assim, que teve que comprar? Entende? Pronto, aquilo ali tem uma desconfiança, né? Eu falo, peraí, tem um desvio. Mas quando eu chego para ela e falo, olha, aqui, ó, tá aqui a relação das ferramentas, tá aqui a relação da CEMIG. Por que a CEMIG veio cara? A gente trabalhou muito esse mês. Foi muitas máquinas ligadas, dias e dias e dias. Aquilo ali comprova. Então, eu vejo tranquilidade, sim. A igreja vai lá e prova. Onde que foi? Foi aqui, cara. É muito tranquilo. A denominação que a igreja que está dentro dela, ela é muito clara nisso. Um rolo de papel higiênico que compra é anotado. Uma maçaneta que quebrou é anotado. Uma lâmpada que queimou. Tudo que entra e tudo que sai é com recibos e nota. Agora, existem lugares, a gente sabe disso, os mal intencionados. Isso, sobre fatura. Aí aproveita, porque o maior inimigo do homem é a falta de conhecimento. Sim. Porque quando você não conhece,
Você fica na ignorância e no escuro. E você deixa se levar. É por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por falta de conhecimento, o povo perece. Show. Esse exemplo aí acabou, né? Não precisa nem conversar mais. Em sua experiência pastoral, como você tem visto o empreendedorismo impactando positivamente a comunidade? Olha, eu tenho visto isso com muito otimismo. Principalmente, Ney, presta atenção nisso aqui. Quando a pessoa ele começa a empreender nele próprio e na família. Top. Porque às vezes a pessoa quer fazer um empreendimento de ganhar muito dinheiro. Mas ele não empreende nele. Quando ele tem um empreendimento, primeiro nele, ele olha para ele vê que ele precisa buscar novos rumos, novos horizontes. Conhecimento. Isto, porque o ser humano ele não pode ser regresso, ele tem que ser progresso. Ele tem que sempre melhorar. A nossa igreja canta um corinho muito bonito, né? Sempre melhorando, sempre melhorando. Eu tenho que ser melhor, Ney, do que ontem. Sim, sim. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Isso. Eu costumo dizer que o verdadeiro sábio, ele vive o dia de hoje como se fosse o último. Se você abrir os olhos e pensar assim, meu Deus, pode ser meu último dia, você vai viver bem com você. Já viu aquelas pessoas que ele levanta de manhã, parece que ele comeu 10 limão? E ele fala assim, ninguém conversa comigo. Hoje eu amanheci com o pé esquerdo. Essa pessoa não está bem com ele. Quando você pensa assim, pode ser meu último dia, você vai viver bem com você, bem com Deus. Você vai evitar de discutir com a esposa. Sim. Brigar com os filhos. Você vai ser ponderado, moderado. Às vezes vai precisar de engolir até um gato de ré. Aí você pensa, não, eu tenho que ter calma. Porque na precipitação, o homem erra muito. Então, o maior investimento que eu vejo na pessoa, ele busca investimento nele próprio. Depois que ele mudar, novos horizontes vai abrir para ele. É igual o caso que eu contei para você, que eu ouvi ontem. Fiquei maravilhado. Como essa pessoa investiu nele. Investiu nele. E eu não vou citar números de valores, né? O que aconteceu com ele? Ele conseguiu o quintuplo do que ele conseguia. Que bacana. Quando ele investiu nele, agora ele tem um horizonte para investir em outros lugares. E todo investidor, ele não beneficia, não é só ele. Os outros também. É o que eles falam, né? Se vamos pôr assim, ó. O investidor, vamos pôr, você vai investir. Você vai investir em quem? Em você? Vou investir em mim. Isso vai ser só para você? Vai. Não vai dar certo. Agora, se você... Egoísmo, isso, né? É isso. Se você investir em você e isso vai propagar na sua família, invista. Quando o senhor fala, invista em mim, em mim primeiro. Nós do marketing, sempre a gente pega alguma empresa e sempre a gente fala o seguinte, cara, como que você quer vender uma mesa, um jogo de mesa e cadeira de 30 mil se você olha no espelho, você não vale 30 reais? Você está se vestindo suficiente para vender um conjunto de 30 mil? O carro que você parou na porta da loja é suficiente para provar para aquela pessoa que você é bem-sucedido? O jeito que você conversa é suficiente para você quebrar todas as objeções de quem está te comprando um conjunto de 30 mil? Aí a pessoa fala assim, olha, cara, o meu carro não... minha roupa tá até boa, é a roupa que eu gosto. É a que você gosta. Não é a que vai te mostrar como autoridade. Uma pessoa que vende um conjunto de 30, 60, 80 mil reais, ela sabe sentar, ela sabe se vestir, ela sabe conversar muito bem, ela tem todas as objeções na língua ali para quebrar objeções do cliente. Certeza. O carro que você tá, às vezes não é seu, é alugado, mas ele é um status.
Entende? Como é que você vai vender um conjunto de 30 mil se você chega num Fusquinha caindo nos pedaços? Nada contra o Fusquinha. Claro. Mas se a claro. pessoa tá num Fusquinha, qual que é a minha visão que eu tô comprando um conjunto de 30 mil daquela pessoa? Tá desesperada. Então não vou pagar 30, eu vou pagar 15, porque para ele vai ser muito dinheiro. Entende? Então, nós do marketing, a gente trabalha essa imagem da pessoa para ela ser tão confiante que ela consegue vender aquele produto de 30, que ela acredita no produto dela, que ela conhece o produto dela, mas que ela se sente merecedora de vender aquele produto. Entendeu? Interessante. Então, isso dentro do marketing, dentro da venda, pastor, isso funciona sim num espetáculo. Certo? Você não consegue entrar, é a mesma coisa você entrar num restaurante chique com uma roupa popular. Às vezes, dependendo do restaurante, ele nem deixa você entrar, entendeu? E quando você vai vender, você vai ter que entrar nesse restaurante, você vai ter que entrar nesse hotel luxuoso para vender um conjunto de 30, 60 mil, que eles não vão comprar um conjunto, eles vão comprar 10 conjuntos, então vai dar 300 mil. Mas peraí, quem é a pessoa que está me vendendo isso? Ah, mas eu sou vendedor de uma empresa grande. Beleza, mas você é grande? Você se sente grande? Aí que tá. Entende? Então, quando o senhor falou isso aí, eu falei, caramba, velho, ele encaixa certinho. É a mesma pegada que a gente tem no marketing, porém numa outra linguagem. Na sua visão, quais os maiores desafios hoje enfrentado para as pessoas que te procuram, os empreendedores que te procuram, vamos pôr assim, ó, enfrenta os problemas, mas manter ali a integridade espiritual. Porque isso aí deve chegar muito em vocês, né? Muito, porque o empreendedor, ele tem uma visão de águia. Sim, ele vê... A visão dele não é uma visão de galinha. A galinha você põe ela dentro do quintal, diz o cientista, eu não sou cientista não, que ela enxerga só 10 metros de circunferência. Me pergunta se é verdade. Mas a águia, ela tem uma visão, a Bíblia fala muito nela. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Voarão. Então, a visão de um empreendedor é de águia. Ele vê longe, mas ele tem desafio. E muito. Sabe o que eles mais têm que me apresenta? Manter honesto. Honestidade. Eles acham difícil. É mesmo, pastor? Quer ver outra coisa que eles falam para mim? Às vezes, pastor, não sei falar muita mentira. Vendedor. É vendedor. Ai. Faz sentido. Eu já tive caso de pessoa, pastor, é difícil. Às vezes a produção não fez e o cliente está ligando e eu tenho que falar, não, está saindo aqui agora. E não é verdade. Cara, isso acontece todo dia. Então, o desafio dele para manter a comunhão dele, a espiritualidade dele, é isto. Então, ele enfrenta isso. E às vezes ser fiel. E na Bíblia fala isso. Olha o que a Bíblia fala assim. Ninguém engane o seu irmão em coisa alguma, mas antes procura ser fiel. Tá lascado. Então, o desafio que o empreendedor que quer manter a sua espiritualidade, a sua fé, ele enfrenta isso. Tem hora que ele fala assim, pastor, é difícil ser honesto. Mas aí eu oriento, eu oro com eles, né? E mostro para eles que é possível. É, possível é. É igual eu lembrei do Mauro, né? Esse que apareceu lá na escola, que eu nunca esqueço dele. O homem é o que ele quiser ser. Eu quero ser honesto? Eu vou lutar para isso. Eu quero ser verdadeiro? Eu vou lutar para isso. E existem empresas que são assim, né? Olha, felizmente deu problema aqui na máquina e a sua mercadoria não saiu só semana que vem. E ele vai vender do mesmo jeito. Mas tem uns, né? A maioria, né? Tem uns que enfrentam dificuldade nisso aí, fica enganando o cliente. Entendi. E vai ser desafio, né? Mas eu oriento a parar com isto. Entendi. Porque suponhamos que o cliente descobre. Me pegou de surpresa, viu? Essa resposta aí. Como o empreendedor pode aplicar princípios espirituais, como a fé e a perseverança, em sua jornada empreendedora? Como se aplica
aprende isso? Tem muita gente que tem dificuldade. Isso é muito simples. Tem 5 essências da vida, Ney. Trabalhar, amar, lutar, sofrer, vencer. O que o homem tem que fazer? Trabalhar o suficiente. O trabalho afasta de nós 3 grandes males. Quais são? O tédio, o vício e a necessidade. Sim. Nós temos que trabalhar o suficiente, amar muito, amar a Deus para manter a temperatura da fé equilibrada. Lutar bastante. Sofrer pouco. Já viu pessoas que caçam sofrimento com a mão? Uhum. A cava. E sai batendo na porta do sofrimento, vem Pelo cá. amor de Deus, filho. Por que você vai fazer isso? Fica quieto. Às vezes ele vai entrar num empreendimento que vai prejudicar a fé dele. Vai afastar ele da presença de Deus, da comunhão com Deus. Então ele tem que trabalhar o suficiente, amar muito, lutar bastante. Porque a vida é feita de luta. Não contei para você que eu comecei a trabalhar com 6 anos? 6 anos hoje em dia. Vai colocar um menino hoje de Meu 6 Deus anos do céu. pra trabalhar hoje em Hoje a dia. gente acha que... quando minha esposa senta, a gente começa a lembrar da infância, eu falo para ela assim, meu bem, eu nem acredito que meu pai tinha coragem de fazer isso. Ih, Se for fazer isso com o filho da gente hoje, a gente vai preso. No mínimo. Imagina. É a sociedade, né? E ainda depois, Ney, sofrer pouco e vencer sempre. Essa é a 5 essências da vida. Trabalhar, amar, lutar, sofrer e vencer. Sempre vencer. E a gente falou sobre fé. A gente já falou sobre a fé ali. Eu vou reformular essa pergunta aqui. Na visão do senhor, como uma pessoa pode aprender a ter fé? A fé é abstrata. A Bíblia fala assim, a fé é o firme fundamento. Como eu descubro fé? Aí a Bíblia fala assim, Jesus é o autor e consumador da fé. Fé é diferença de crença supersticiosa, que tem muitas crenças supersticiosas. Eu já falei para você que eu tive na Índia. Não. Eu tive na Índia alguns anos atrás. Eu vi muita coisa. Imagino. Muita coisa de superstição. Tive na África também. Muita coisa de superstição. O mundo religioso, se não tiver cuidado, leva as pessoas para esse caminho. Onde nós temos que ter a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela não está em coisas. Se eu falar para você assim, leva essa jarra, põe em cima da sua televisão e enche ela de água para você beber, para você ser curado. Eu estou materializando a fé. Boa. Fé é a esperança, é a confiança que você vai receber das mãos de Deus, ainda que parece que não vai acontecer. Mas você visualiza, confiando que Deus vai fazer acontecer. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem uma parte, não sei se vai encaixar certinho, mas me veio aqui em mente o seguinte. Falam-se, eu vou pegar essa base, porque eu não sei se é bíblico, mas fala-se que quando a oração, o mais forte que tem, é quando você ora acreditando que aquilo ali já aconteceu. Então, se você quer serviço, se você acredita-se que aquele serviço você já tem, essa oração ela é muito mais forte. Agora, eu não sei se é bíblico. É um princípio que eu ensino para as pessoas. Porque Jesus falou assim, quando orar, ore crendo Isso. que já recebeu Isso aí. e você vai ter. Isso. Eu posso contar um Pode, à exemplo vontade. pequenininho aqui? Pode. Eu conheci uma mãe, ela tinha um filho. Já viu desses rapazes que dá desgosto? Já conheci várias famílias assim. E a mãe, Ney, orava, chorava. E eu tô falando, mas não tô falando lugar. Uhum. Não tô citando lugares. Sim. Eu passei em vários lugares.
Ela chegou perto de mim e falou, pastor, me ajuda. Meu filho é isso, é isso, é isso. Mas como que a senhora vê ele? Eu só vejo ela assim. Falei, vamos mudar a maneira da senhora ver? Começa a ver ele bem tomado, limpo, uma camisa bem branquinha, uma gravata bonita, a Bíblia. Começa a ver ele vindo para o lugar que a senhora está. Falei, pastor, mas eu não consigo. Eu falei, mas a senhora tem fé? A fé é esperança. A fé, ela fala mais alto. Se a senhora orar por ele e só ver ele do jeito que a senhora vê, a senhora não vai receber milagre. Mas se a senhora mudar a visualização e passar a ver ele dessa forma, a senhora vai me contar daqui a uns anos. Ney, não deu outra. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus prometeu para eles uma terra que manava leite e mel. Sim. Quando você lê no texto e não aprofunda, gente, que maravilha. Que ótimo. Chegar da terra no leite e mel, mas só que para tirar mel, você tem que enfrentar as picadas das abelhas. Sim. E para tirar leite, você tem que enfrentar as cabeçadas, os coices das vacas. Então tem gente que só pensa no melhor, mas ele não pensa que vai ter dificuldade naquilo. É isso. É isso aí. É bonito, são É. princípios. Qual a mensagem de esperança, encorajamento que o senhor gostaria de transmitir aos empreendedores que enfrentam a incerteza da jornada? A mensagem que eu deixo é: nunca desista. Não é porque uma coisa deu errado que vai dar errado o resto da vida. Verdade. Porque tem coisa que é dom. Eu repito sobre a linha. Toda linha reta, ela começa com um ponto. Porque tem empreendedor, Ney, que ele começa, ele já quer que o negócio já comece a dar lucro para ele de uma noite por dia. E não é, né? A hora que ele toma ali as primeiras balançadas, ele quer desistir. Então, a mensagem que eu deixo para o empreendedor, principalmente, ou melhor, todos, nunca desistir. Porque nessa vida parece que nós perdemos. Mas às vezes, aparentemente, você tem que perder para ganhar. E ser rico, Ney, não é o que mais tem, é o que menos precisa. Essa é bacana. Esta é a mensagem que eu deixo para todos. A gente já vai voltar aqui no meu script aqui, no começo da vida pastoral do senhor. Os desafios que o senhor teve, se o senhor tivesse desistido. Primeiro, ser pastor não é profissão, que hoje às vezes virou um status, né? Status. Uns vê com bons olhos, outros vê com maus olhos. Aí você vê um pastor num carro, tá roubando a igreja. Você vê o pastor andando de bicicleta, olha lá o pobretão. Então, não tem aonde colocar ele, né? Se ele tá andando num carro, roubou. Se ele tá andando de bicicleta, tá passando fome. Todo dia tá ruim. Ser pastor é vocação. Não existe, por exemplo, nós vamos formar agora 31 alunos em teologia. Mas não existe uma aula, uma escola para te fazer você ser pastor. Isso é uma chamada. Eu não sabia disso, não. É chamada. Para mim, tinha uma formação de ser pastor. Eu quero aqui abrir aspas. Nós estamos vivendo num mundo perigosíssimo, né? Existem escolas que às vezes te dão a credencial de pastor. Mas se você não tiver chamada divina, dura pouco. Porque se o pastor levar a vida dele no sentido espiritual como profissão, onde é que está o amor ao próximo? O amor às almas. Verdade. E o desejo de um pastor é sempre ver alguém regenerado. Eu tive um encontro com o evangelho com 15 anos de idade. Não vou entrar em detalhe. Sim. Como que foi a chamada, foi muito bonita. E o meu interesse é servir a Deus. Quero servir a Deus. Mas eu sempre tive ícones de verdadeiros pastores. E esses verdadeiros pastores, com muita oração, começou a observar o anseio da minha alma, não para ser pastor, mas de servir o próximo, fazer alguma coisa para ajudar, levar o conhecimento, não de religião, mas do evangelho. Que a palavra religião significa religare. Religar o homem ao Deus, mas qual Deus? E o evangelho é diferente. Evangelho significa boas novas. Jesus não mandou pregar religião. Ele falou, vai e prega o evangelho. Então, aí veio a chamada, a vocação.
E veio a confirmação do ministério. Aí aquele serviço que a gente fazia, né? Eu trabalhei numa empresa na Odebrecht. Falar Odebrecht hoje é até ruim, né? Como se diz, é pejorativo. Trabalhei nela alguns anos. Aí depois eu fiz o 2º grau. Fiz tem uma faculdade, né? Que eu nem gosto de falar nela. Isso é uma coisa, muito coisa minha, né? E nós lecionamos na escola teológica. Mas qual foi o desafio? É de sempre alguém jogar aquelas indiretas, né? Alô, pastor. Olha lá. Porque quando eu olho para uma pessoa, eu vejo você aqui. Mas quanta coisa você passou. Não. Você é doido. O caminho que você trilhou, será que eu trilharia? Então, pedrada toma muito. Mas você não pode desistir. Você tem que ir a cabeça erguida e fazer igual o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Nós temos que ter fé e temos que ter confiança. Show. Show de bola. Perguntei isso ao senhor por causa do seguinte. A gente pode... Eu vou abrir entre aspas, umas aspas aqui. É um empreendedor. O empreendedor, ele é isso. Ele toma pedrada todo dia. Você abre a porta da sua empresa, é raro o dia que você abre a porta da sua empresa que não tem um problema. É raro um dia que você não tem problema com o fornecedor. É raro um dia que o seu concorrente não quer te dar uma rasteira. É raro um dia que, às vezes, a pessoa que nem te conhece, nem nunca conversou com você, ela quer o seu ruim. Entende? Então, vamos pôr assim, nessa mesa aqui já sentou dezenas de empreendedores. E sempre a dor ela é a mesma. Ou é a falta de funcionário, ou ela é a falta da venda. Aí, se você puxa a dor, a falta da venda, aparece-se um concorrente, aparece pessoas para quebrar a venda, aquilo outro. E a falta de funcionário, aparece-se a concorrência de novo. A hora que o funcionário vai te dar dinheiro, outro vai lá e oferece mais, às vezes é um mais, assim, pouco. Uns 200, 300 reais a mais. Que aí, pronto, o funcionário ele nem olha para a empresa, nem pergunta se a empresa cobra, ele já foi embora. Então, as dores estão sempre essas. Então, quando eu perguntei ao senhor as dificuldades que o senhor passou... Enfrenta. E você quer ver uma outra coisa ainda? Por exemplo, você fez uma sessão de aconselhamento, de oração com uma pessoa. Eu vou suavizar a palavra aqui. Uma pessoa ociosa, e não gostava de trabalhar, e ficava só gastando dinheiro naquilo que não agradava e perdendo a saúde. E, de repente, essa pessoa converte. Converter, você dá meia volta. Sim. E ali ele põe o juízo. Ele vê que ele tem que trabalhar. Ele vê que ele tem que ser responsável. Pronto, a pessoa chegou nesse patamar. Aí vem alguém da família em cima de você e fala assim, você fez a cabeça do meu filho? Para ele mudar de religião? Você vai explicar para a pessoa. Não é mudar de religião. Ele teve uma conversão. Há pouco tempo eu aconselhei uma pessoa que estava à beira do suicídio. E há muitos anos, muito tempo atrás, ele foi pegado com uma corda no pescoço. Caramba. E ele, pastor, eu quero mudar de vida. Como que eu faço? Aí eu sou pastor, eu não sou mercenário. Eu vou orientar ele. Sim. Vou orientar. Hoje você vê a pessoa, Ney, que bonito, limpinho. Mas aí vem alguém, você fez a cabeça dele, fez ele mudar. A pessoa não vê. Não fez, você orientou. Se a pessoa ela vai ouvir ou não. A pessoa não vê a mudança, a transformação. Mas sabe que eu vejo isso? Ainda tem
aqueles preconceitos que existiam no século XVIII, XVII, Estão ali, XV. mas estão. É perigoso. Show. Vamos lá. Finalizando aqui o AcionaCast, um sonho do pastor Onofre. Meu maior sonho é alcançar mais vidas para Deus. Meu maior sonho é ser um homem melhor do que eu fui hoje. Show. Bacana. Um conselho, agora eu vou puxar mais um pouquinho o senhor, é o seguinte. Um conselho que o senhor dá para, em geral, os empreendedores, sem, vamos pôr assim, ó, aberto mesmo. Qual que seria um conselho, assim, que o senhor, se eu sentasse na frente do senhor e falasse, olha, eu tô querendo empreender, mas eu tô perdido, tô lascado para um lado, lascado para o outro, qual seria o conselho? O meu conselho, Ney, para qualquer pessoa que quer empreender, ele ter projeto, ele ter propósito. Ele não pode pensar assim, porque tem empreendedor que às vezes vê o outro que empreendeu, foi bem sucedido. Não, eu vou fazer aquilo. Mas ele não tem projeto, ele não tem propósito. Ele tem que ter projeto, tem que ter propósito. Primeiro, ele tem que saber lidar com o sucesso dele. Porque tem empreendedor que ele vai muito bem. Mas, de repente, quando ele começa a achar que já é a última Coca-Cola no deserto, que é a última bolacha no pacote, ele começa a olhar os outros de baixo para cima. Aí a Bíblia fala assim, lembre, diante da honra vai a humildade. O nariz cresce, né? Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser humilde não é você ser bobo. Verdade. É você ser sensato. E tem um outro versículo na Bíblia que fala assim, a soberba precede a ruína. Então, o meu conselho que eu dou para qualquer empreendedor que quer empreender, tenha objetivo, tenha propósito. Se for bem sucedido, não perca a humildade. Valorize. Sempre quando eu vou em empresa, às vezes eu dou um conselho, eu oro, né? E falo, olha, se não tivesse a empresa, não tinha vocês trabalhando. Se não tivesse vocês trabalhando, não tinha empresa. É uma mão dupla. Sim. Porque se o funcionário vai só para trabalhar e não valoriza a empresa, se a empresa quebrar, ele vai quebrar também. Sim. Ele vai ficar desempregado. E Cláudio, às vezes, dá muito isso, que é muita porta que aparece, né? Não, eu saio daqui, amanhã eu tô. Mas se não tiver. E outra coisa, o empreendedor tem que saber valorizar o empregado. É mão dupla. Porque se não tiver empregado, como é que vai tocar a empresa dele? Então, o meu conselho que eu dou é, foi bem sucedido? Permaneça humilde. Bacana, pastor. E é verdade, tudo que o senhor falou é verdade, não tem nem jeito de eu falar mais nada aqui. E, pastor, quero te agradecer muito por o senhor ter tirado um tempinho para estar aqui no AcionaCast. É um prazer enorme ter o senhor aqui. E ter a visão de um pastor dentro da parte do empreendedorismo. Aqui, cada questão aqui, ela foi tão forte, mas foi tão forte que eu garanto que a pessoa do outro lado só vai fazer cada pessoa parar e, vamos por assim, ouvir cada frase que o senhor falou. Porque tem, vamos por assim, ó, é tão forte que vai tocar no cara. Ou vai tocar na dor, ou vai entrar dentro do coração dele. Então, para nós do AcionaCast, ter o senhor aqui é importante, assim, teve o pastor Tiago também, a gente está aberto a toda a parte do empreendedorismo, mas principalmente vocês. Ter vocês falando de empreendedorismo não é todo dia que a gente vê. Não é todo dia que a gente tem um pastor com essa visão, né? Então, isso pra gente é muito importante, é muito valioso. Então, quero agradecer de coração mesmo a vinda do senhor aqui. A gente está de portas abertas para qualquer hora que o senhor falar, olha, Ney, eu quero um espaço dentro do AcionaCast porque eu quero falar disso. Tá? Estamos aí de porta aberta. E agora libero o microfone para o senhor falar o que o senhor quiser aí. Primeiro, eu quero externar aqui os meus sinceros agradecimentos.
Para mim, isso é surpresa. Que bom. Sabe por causa de quê? Porque às vezes as pessoas olham um pastor e olham ele com um olhar diferente. Eles pensam assim: esse pastor nunca trabalhou na vida. Fica aí explorando as pessoas, a boa-fé das pessoas. Mas eles não conhecem que tem uma história atrás. Então, Ney, o meu sincero agradecimento. E eu gostaria de terminar esse podcast com 4 verdades bíblicas teológicas. Fica à vontade. Posso? Pode, fica à vontade, tá? À sua disposição. Primeiro, Jesus Cristo salva. A Bíblia diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo, Jesus Cristo cura. A Bíblia diz assim: ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Terceiro, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Os 4 evangelistas disseram de João: ele batiza com água, mas o que vem é mais poderoso do que ele vos batizará com o Espírito Santo. Quarta e última, Jesus Cristo breve voltará. Bacana. Essas 4 verdades bíblicas não tem nada a ver com evangélico, nem com religiosidade, a Bíblia Sagrada. Eu quero te agradecer, de coração, e os meus agradecimentos a todos, né? Que Deus abençoe. Muito, muito bacana, pastor. Gente, tô até sem palavras aqui, mas eu acredito que vocês aí do outro lado gostou tanto, mas tanto, dessa entrevista aqui com o pastor Onofre. Para você que não conhecia ele do jeito que foi mostrado aqui, a verdade, a história, né, como ele começou, acredito que você ficou apaixonado também. Faça o seguinte: essa entrevista dele, comente aqui embaixo o que você achou do pastor Onofre. Se você já conhecia, com certeza eu já sei até o seu comentário, mas para você que não conhecia, certo? Conheceu um homem diferente, conheceu um homem fora do pastoral dele, o começo, e conheceu um pastor de um jeito totalmente diferente, de visão mundial, vamos se falar. Porque você pegar um pastor, colocar ele num podcast e pedir ele para falar de empreendedorismo, gente, isso não é comum, isso não é normal. Mas quando você vê essa visão deles dentro do empreendedorismo e você fala, cara, é a minha vida, eu tô passando por isso, eu já passei por isso, ou eu estou desse jeito agora. E cada frase, cada palavra que ele falou aqui, com certeza vai tocar você no coração ou vai entrar naquela ferida que você vai falar, caramba, faz sentido, foi o remédio para mim hoje. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Comente aqui embaixo nessa entrevista dele e que cada palavra que ele falou possa tocar no seu coração. E te espero no próximo episódio.